Saudações, amigos do canal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho dos féus, tá certo? Eu fiz dois vídeos. Eu fiz um primeiro vídeo destacando a diferença entre os machos e as fêmeas. Lembrando que nos féus, assim como nos pássaros mosaicos de uma maneira em geral, os machos e as fêmeas são julgados separadamente. A diferença está justamente aonde a feomelanina aparece nos pássaros. Normalmente, as fêmeas elas têm mais feomelanina do que os machos. Normalmente, tá certo? Por isso que é exigido no padrão dos machos uma quantidade, uma localização de feomelanina diferente, na verdade um pouco diferente em relação às fêmeas, mais focado na máscara e no peito que apareçam lipocromo. De uma maneira geral é isso, e eu falo também dos féus lutinos nevados, peguei como exemplo alguns féus lutinos nevados para mostrar a característica ou o que é desejado nessas cores, tá certo? Espero que vocês gostem e fiquem aí com os vídeos. Vamos começar agora analisando a diferença entre machos e fêmea. Nesse caso eu peguei alguns féu lutino intenso, peguei dois machos. Pegamos duas fêmeas, tá? Para mostrar um pouco da diferença que nos féus há entre machos e fêmeas. Na medida do possível, esses pássaros que eu estou mostrando são pássaros, diria, de boa qualidade. Obviamente que falta alguma coisinha, mas de uma maneira geral de boa qualidade, tá certo? Vou só inverter aqui para colocar os dois pássaros melhores juntos, ok? Então nós temos essa fêmea melhor do que essa e temos esse macho melhor do que esse, okay? A diferença básica entre machos e fêmeas, diria para vocês que seria a diminuição da melanina, ou mais precisamente feomelanina, na zona da máscara do pássaro e no peito, ok? Vou virar aqui para anotar melhor. Aí dá para ver melhor a diferença entre machos e fêmeas. O macho, ele tem que possuir a máscara, tá certo? Ele tem que possuir uma máscara com a redução de feomelanina na área da cabeça. E o peito ele tem menos feomelanina do que a fêmea, ok? Então aqui um féu lutino intenso macho. Vamos ver se ele vira. Canário uma boa carga feomelânica, canário de um desenho bacana, também uma máscara bem bacana. O lipocromo dele no vídeo está aparecendo dourado, mas não é dourado. Talvez pecou um pouquinho em categoria. Esse aqui tem uma categoria melhor, mas em compensação a parte do tipo, que é aquela que cuida da melanina, deixou um pouco mais a desejar. Agora eu vou mostrar as fêmeas. As fêmeas, o ideal é que ela não tenha essa diminuição no peito e na face. Consegue ver a diferença? Vou botar os dois pássaros aqui juntos, entre o macho da esquerda e a fêmea da direita. Obviamente que a fêmea ela é uma canária muito boa, talvez não fosse top em um campeonato brasileiro, mas é uma canária muito boa. Então assim, até a nomenclatura é diferente. Essa já deixa a desejar um pouquinho, você percebe que aparece mais lipocromo tanto no rosto quanto no peito em relação a de cá, ok? Esses dois pássaros em um campeonato do clube, com certeza eles teriam uma pontuação muito boa, tá certo? Em nível de brasileiro, obviamente que aí depende da concorrência, da mesa, é a mesa que regula isso, mas são dois canários bem bacanas. Aqui ficou bacana, agora aqui a frente do macho, para vocês verem a diferença entre machos e fêmeas nos féus. Os quatro pássaros são féu lutino intenso. A diferença é que, assim como nos pássaros mosaicos, os machos e as fêmeas são julgadas de forma separada. Então, na nomenclatura, esses dois pássaros são féu lutino intenso macho. Ok?
E essas duas meninas, fel lutino intenso fêmea. Beleza? Espero que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da diferença entre machos e fêmeas, no sentido de esclarecer algumas dúvidas que talvez alguns tenham, tá? Muita gente obviamente já sabe essa diferença, mas muita gente ainda está iniciando, ainda não tem um conhecimento, digamos assim, da canaricultura de competição no nível já desenvolvido, né? Um forte abraço e fica agora com o vídeo que eu fiz dos fel lutino nevado macho, mostrando um pouquinho a característica de um para outro. Bem, agora a gente vai mostrar 4 fels lutinos nevados macho. Peguei 4 pássaros que eu acredito que fica melhor para explicar um pouquinho, tá certo? Então tem esses dois que são filhotes, nascidos em 2019. E temos esses dois que são pássaros já adultos, tá? Um nascido em 2018, um nascido em 2017. Ok. Uma análise do fel, acredito que assim, o item categoria e variedade, que é aquela que diz respeito ao hipocromo, ela deve ser sim levada em consideração. No entanto, como um canário trata-se de um canário melânico, a melanina ela é mais, digamos assim, importante em uma análise do pássaro. E a melanina, como já dito antes, é julgado ou é analisada através do item tipo. No caso dos fels, existe a diferença entre machos e fêmeas, que eu já falei no vídeo anterior. Nesse caso aqui eu vou me debruçar em cima do macho. Os fels, de uma maneira geral, eles precisam ter uma carga melânica marrom escuro, tá certo? Quanto mais marrom escuro, melhor. Tonalidade ela tem que ser preferencialmente brilhante, desse marrom escuro e bem escurecida. As penas longas também deve haver a marcação nas bordas. Como se trata de fel melanina, a fel melanina normalmente se concentra nas bordas. As penas longas da asa e do rabo, ela tem que ter a borda melanizada. O que é que acontece? No caso aqui, os adultos eles vão ficar um pouco prejudicados, porque normalmente as penas longas, quando a muda ocorre, a segunda muda, elas são trocadas, ou cai por algum motivo, ou são trocadas dando uma olhada na água, pensei que estava vazio, mas não tem água. Tomei até um susto, porque ontem. Então, voltando à história da pena longa. Então, esses pássaros, por exemplo, nitidamente tem as penas longas mais claras do que esse, mas como são pássaros adultos, eu, na hora que for analisar esse pássaro para minha seleção, eu não posso levar em consideração isso, tá certo? Seria injustiça com o pássaro, porque eu sei que esse pássaro já trocou as penas longas, enquanto que os dois filhotes não. Então, por exemplo, penas longas, só a título de orientação, de informação, as penas longas desse pássaro são bacanas, tá certo? Poderiam ser um pouco mais? Poderiam, a nível Brasil, sim. Esse pássaro é um pássaro, eu diria que no clube, é um pássaro, se for pontuado isoladamente, se não aparecer ninguém melhor do que ele numa mesa, é um pássaro que teria uma boa pontuação, muito provavelmente algo perto de 90 pontos. Mas nível Brasil, aí depende da mesa, né? É um canário muito bonito. A escamação, o dorso ele tem que ter marrom, tá? Na verdade o pássaro como um todo. Porém, já falei das penas longas, a escamação, que são essas gotículas tripocromo que a gente vê nas costas do pássaro, tem que haver. Não adianta você pegar um pássaro com uma carga melânica muito extensa, muito grande, numa tonalidade bacana, e ele não tiver escamação, tá certo? A escamação ele tem que ter. O tamanho da escamação depende também do tamanho das penas. Então, normalmente os intensos têm uma escamação menor, os nevados um pouco maior e nos mosaicos um pouco mais, tá certo? Esse pássaro aqui, eu diria que ele tem uma boa escamação na medida boa, não digo ideal é complicado, mas assim, uma boa escamação, tá? Obviamente que ele falta uma tonalidade, a categoria dele deixa a desejar um pouco, ele dourou um pouquinho, mas, categoria não, me desculpe, a variedade dourou um pouquinho, a categoria dele é satisfatória,
tá? Um canário agradável. Esse canário aqui, ele faltou brilho, ok? Faltou brilho, a melanina dele não brilha e poderia ser mais escura. Os adultos, eu estou mostrando só a título de comparação mesmo, tá certo? Eles, infelizmente, por se tratar de pássaros mais velhos, eles saíram prejudicados nessa comparação, ok? Nosso amigo, então, aqui, ó, já tá com as penas longas bem clarinhas, mas tem um dorso com uma escamação, eu diria que acima do necessário, ok? Essa escamação aqui, razoável, mas eu acho que também passou um pouquinho. Essa escamação aqui também eu acho que passou um pouquinho. A escamação desse pássaro eu julgo ser bem interessante, tá certo? Ela é visível no centro da pena, porém de um tamanho adequado. Lembrando que a femelanina ela se deposita na borda da pena. E aonde deveria ter uma eumelanina, que é no centro, não tem, e ele é preenchido quase que totalmente por lipocromo. Por isso que tem essas gotículas nas costas, essas escamações, ok? No caso dos machos, aí a gente parte para a parte da máscara. Vamos lá. Peito e máscara, né? A gente já foi dito no vídeo anterior que o macho ele tem que ter uma máscara lipocrômica visível, tá? No peito também ele sempre tem mais lipocromo. No caso desse animal aqui, ele de uma certa maneira estendeu, ela está superior ao que a gente busca como ideal. Esse pássaro aqui, uma máscara, diria que deixou a desejar, tinha que ser um pouquinho mais visível, ok? Esse pássaro já tem uma máscara que eu julgo ser bacana, é um canário mais completo, diria eu. Pesando os diversos itens que compõem ele, é um pássaro mais completo, beleza? Espero ter ajudado de alguma forma no entendimento dessa cor, que assim é a minha preferida, que eu já tentei iniciar a criação diversas vezes, retornei tem 2-3 anos, mas dessa vez estou indo bem devagarzinho, no ritmo que eu julgo adequado para o crescimento da qualidade de nossos pássaros. Valeu, muito obrigado pela audiência e até um próximo vídeo.